Bom dia, irmãos. Acho que há um mês aí eu estava aqui à frente, né? E agora estou aqui de novo. Que Deus me abençoe. Tá? São todos bem-vindos à casa de Deus. Que manhã gostosa, não é? Não precisou ligar o ar. Estamos com a ventilação natural e está frio, não é? Então, Deus é muito bom para conosco. Nos dá um sábado tão abençoado como está nos dando este sábado. Irmãos, hoje eu quero falar sobre uma narrativa conhecida, muito conhecida por nós todos. Já lemos várias vezes, já assisti pregações várias vezes sobre essa narrativa, mas já tem algum tempo que eu tenho vontade de falar um pouquinho dela, porque ela tem tocado meu coração ultimamente, e no final eu falo por que ela tem tocado meu coração. E eu já tinha preparado esse sermonete já há algum tempo, mas ainda não tive oportunidade, não tinha tido oportunidade de falar. E essa manhã Deus me deu essa oportunidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre a cura do cego em Jericó. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 10 de Marcos. Vamos ler um pouquinho esse capítulo a partir do versículo 46. Deixa eu ajeitar aqui. A partir do versículo 46. Como eu falei, ela é bem conhecida por nós, mas ela tem me ensinado muito nesses últimos tempos. A cura do cego de Jericó. Capítulo 10 de Marcos, a partir do versículo 46. Vamos ler o versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Jesus tinha ido para Jericó e depois estava voltando. Estava indo rumo a Jerusalém. Essa estrada onde esse mendigo estava ali à beira é a mesma estrada que foi usada para falar sobre a história do bom samaritano. Aquela estrada perigosa que Jesus usou para falar um pouquinho da parábola do bom samaritano. Essa é a última viagem de Jesus relatada no Evangelho de Marcos. Também é o último cenário, também é o cenário do último milagre de cura que ele vai realizar, antes de chegar a Jerusalém. Lá em Jerusalém ele vai morrer, não é? E Jesus sabia muito bem o que iria acontecer com ele. Jericó, ela estava localizada a mais ou menos 8 quilômetros a oeste do Rio Jordão e 24 quilômetros a nordeste de Jerusalém. No tempo de Jesus, a cidade velha, aquela que nós conhecemos das muralhas, não é? Provavelmente ainda era habitada, mas havia uma nova cidade que foi localizada a cerca de 1,5 km ao sul. Ela havia sido construída pelos Asmoneanos. Depois você pesquisa um pouquinho sobre quem foi esse povo. E depois ampliada por Herodes o Grande, que possuía lá o seu palácio de inverno. Era uma cidade bonita, havia um anfiteatro nessa cidade, havia vilas, casas de banho nessa cidade. Havia também palmeiras bem verdes, bonitos jardins cheios de flores, de rosas. Realmente era uma cidade que era um pequeno paraíso, de tão linda que era. No entanto, toda essa beleza se torna invisível para esse personagem aqui. Ele não conseguia ver, ele era cego. Ele era cego e pobre, mas ele não era um pobre que a gente até brinca hoje, não é? A gente brinca, alegria de pobre dura pouco.
A gente brinca e não, queria ser pobre só um dia, não é? Porque todo dia é muito difícil, não é? Não são essas brincadeiras que a gente faz? Da gente, pelo menos de mim, que eu sou pobre, a gente é pobre. Só que ele não era esse pobre, não. Ele era um pobre que não tinha nada. Ele não tinha uma casa, ele não tinha um quarto, ele não tinha uma cama, ele não tinha nada, nada. Ele era miserável. E ele era também cego. Gente, ser mendigo é um fardo. Agora, ser mendigo cego é um duplo fardo. Imagina a tristeza, a agonia que esse homem vivia. Imagina. A gente consegue imaginar? Não. Não, porque a gente não é mendigo. Então não tem como a gente imaginar. Não tem como a gente pensar o que é. E graças a Deus também não somos cegos. Mas imagina um pouquinho o que era essa pessoa e que vida que ele vivia, se é que podemos chamar de vida. Mas o bom dessa história e de todas as histórias em que Jesus se envolve, ele muda. Já pararam? Já repararam? Todas as histórias que você conhece aqui na Bíblia, as histórias que você conhece das pessoas, que Jesus está envolvido, a história muda. E para esse cego, Bartimeu, não seria diferente. Vocês sabiam que Marcos é o único escritor que diz o nome da pessoa que Jesus cura? Se a gente for olhar nos evangelhos, aqueles que foram curados não foram nomeados. E Marco, ele coloca o nome aqui desse cego, Bartimeu. Ainda fala, Bartimeu, filho de Timeu. Aí eu fui pesquisar o que significava Bartimeu. Em um lugar era uma pessoa, indicava uma pessoa simples, uma pessoa pobre, uma pessoa que não tinha muita coisa. Em outro lugar significava filho de honra, filho honrado. Bartimeu, filho de Timeu, filho honrado. Esse homem tinha alguma honra? Ele morava em algum lugar que pudesse dar a ele alguma honra? Ele tinha alguma posição? Não. Nem o nome dele estava de acordo com o que ele era, com o que ele representava. Mas sabe, irmãos, é esse homem que se confronta com a vergonha de sua própria condição, que concede a Jesus o verdadeiro título de honra. Tem outro detalhe aqui. Olha, e foram, para Jericó. Depois saía de Jericó juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão. Uma numerosa multidão seguia Jesus, estava com Jesus, buscando algo. Quando você vai até Jesus, você está buscando algo. Está ou não está? Quando você vem à igreja, você está buscando algo. Quando você se ajoelha na sua casa, no seu quarto, você está buscando algo. Jesus, quando esteve aqui, as pessoas queriam algo dele. E essa multidão queria também. Queria algo de Jesus. Será que é suficiente a gente estar no meio de todos aqueles que querem algo de Jesus? É suficiente estar aqui na igreja? Isso é suficiente? Não. Isso é importante, mas não é suficiente. Precisamos estar juntos daqueles que buscam a Jesus, mas precisamos ter um relacionamento com Jesus. Precisamos estar próximo dele, junto dele, suplicando e pedindo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele está interessado na confiança que nós vamos ter nele. Esse é o verdadeiro interesse de Jesus. Será que a Regiane confia em mim? Será que eu estou vendo a Regiane confiar em mim plenamente? Eu estou vendo esse meu filho, essa minha filha confiar em mim plenamente? É isso que Jesus quer de nós. E aí a gente vai no versículo 47. E ouvindo que era Jesus Nazareno, pôs-se a
clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. De alguma forma, esse mendigo cego soube que Jesus estava ali, que Jesus estava próximo. Ele percebeu que ele não estava longe, apesar de ser cego, apesar de não ver. Mas ele percebeu que Jesus estava longe. E a maneira como ele se dirige a Jesus: Jesus, filho de Davi. Sabia que Jesus não gostava muito desse termo? Jesus, filho de Davi, porque ele era usado. As pessoas geralmente usavam esse termo com teor político. Eles acreditavam que o filho, o Messias, viria e conquistaria, libertaria o seu povo do jugo romano. Então havia um teor político nesse termo. E poucas vezes esse termo foi utilizado para se referir a Jesus nos evangelhos. Era mais comum filho do homem. Quando você volta um pouquinho aqui os versículos, no versículo 45 de Marcos, capítulo 10, fala: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então aqui, pouquinho antes foi utilizado Filho do Homem, que era mais comum. Filho de Davi, poucas vezes Jesus foi chamado. E quando esse termo foi utilizado por esse cego, Jesus deu atenção, sabe? Lá no judaísmo, eles acreditavam, como eu falei para vocês, que filho de Davi seria aquele que os iria libertar, não do pecado, mas do jugo romano. E quando Bartimeu chama Jesus dessa forma, Jesus se compadece. Essa mesma narrativa é relatada em Mateus. Só que lá em Mateus são 2 cegos. E lá em Mateus não é citado o nome de nenhum deles. Mas lá em Mateus há uma palavrinha que não foi colocada aqui em Marcos. Lá diz que Jesus teve compaixão. O que é ter compaixão? Vocês têm ideia do que realmente é ter compaixão de alguém? Ter compaixão é você sentir a dor do outro. É você ter simpatia pelo sofrimento do outro. Hoje nós vivemos num mundo que a gente tanto faz. Sabe, você assiste ali os telejornais, você lê aqui alguma notícia na internet, aí você fala: mais um. Essa semana, o pai que matou suas 2 filhas, colocou fogo, não é? Quando eu fiquei sabendo, a pessoa que me contou, eu fiquei em choque. Falei: como que é capaz? Daqui uns tempos, se acontecer de novo, a gente já vai falar: nossa, outra vez, não é? Parece que a gente está perdendo esse sentimento de compaixão, de ter simpatia pela dor do outro. Isso é compaixão. Jesus sentiu isso. Lá em Mateus fala que Jesus teve compaixão. Ele sentiu compaixão daquele cego. Aí no versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão aqui, o povo, falava: para de atormentar, para de ficar falando. Não queria que ele ficasse gritando, suplicando por Jesus. Incomoda.
Fala a verdade, não incomoda uma pessoa que esteja gritando ao nosso lado, pedindo ajuda, uma pessoa que não esteja vestida adequadamente para estar em determinado ambiente. Parece que você não quer nem ser vista ao lado dessa pessoa. Parece que incomoda um mendigo vir à igreja. Incomoda um irmão gritando aleluia, glória a Deus. Parece que incomoda as pessoas. A gente quer ver todo mundo no mesmo nível. A gente quer estar num ambiente que todos estejam no mesmo nível. Esses somos nós. Não adianta. Para quem a gente está querendo enganar? Quem? Quem você quer enganar e quem eu quero enganar? Incomoda. Chegar uma pessoa totalmente diferente, cheia de piercing, cheia de coisas estranhas, incomoda a gente chama a atenção da gente. Chegar uma pessoa que não esteja com um vestido, uma roupa apropriada aqui na igreja, chama a atenção da gente, porque incomoda. O nosso conforto, a gente não quer deixar o nosso conforto, a gente não quer ser incomodado. Esse povo aqui ao redor de Bartimeu não queria ser incomodado, não. Sabe, eles não queriam ser incomodados, mas Bartimeu incomodou, continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E gritou. Mesmo que as pessoas falassem, não grite, para que você está fazendo isso? Para que você está falando assim? Ou vai embora, é mais fácil para a gente não quer ser incomodado. Mas Bartimeu não desistiu. Tem muita gente que não desistiu ainda de Jesus, apesar de mim e de você. Tem muita gente. E louvado seja Deus por isso. Porque se fosse por mim, pelas minhas atitudes, pelas minhas falas, essa pessoa não ia mais querer Jesus. Sabia disso? Apesar da gente, muitas pessoas ainda não desistiram de Jesus. E Bartimeu não desistiu. E sabe o que aconteceu? Jesus escutou e teve compaixão. Ah, irmãos, que maravilha, não é? Jesus escuta. Tem gente que pensa que não. Tem gente que pensa que ele não escuta. Sabe aquela pessoa que está no fundo do poço? Está no fundo do poço. Ele pensa que Jesus não escuta. Talvez ele pode até morrer pensando assim. Mas pelas misericórdias de Deus, um dia ele vai acordar e vai ver que Jesus escutou. Jesus escutou, sim. E lá no versículo 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Quando fala chamaram então o cego, chamaram. Isso aqui é um sujeito indeterminado. Sou professor de português. Isso aqui é um sujeito indeterminado. Se alguém fala assim, ó, ligaram para você. Quem? Ah, não sei. Alguém ligou aí. Ligaram para você. Chamaram. Alguém chamou. A gente não sabe quem foi que chamou. Ouvindo uma pregação sobre o cego de Jericó, o pastor, ele fez uma pergunta para a congregação: quem que vocês queriam conhecer, quem que vocês querem conhecer quando chegar lá no céu? Porque nas nossas contas, graças a Deus, a gente vai todo mundo para o céu, se Deus quiser, não vai ficar nenhum. Aí as pessoas geralmente respondem: eu quero conhecer Moisés, eu quero conhecer Abraão, eu quero conhecer Paulo, Pedro, não é? Eu tenho uma vontade imensa de conhecer Jonatas, filho de Saul. Eu tenho uma admiração pela história dele, tremenda, vocês não fazem ideia. Quando eu leio, eu choro. Então, meu maior desejo é conhecer Jonatas.
Mas esse pregador que estava falando sobre o cego de Jericó, ele falou que ele tem vontade de conhecer essa pessoa que chamou o cego. Ele falou que tem vontade de conhecer essa pessoa. Porque Jesus falou, chamai-o lá. Aí alguém foi rapidinho, olha, dizendo, né? Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Tem bom ânimo, olha, Jesus quer falar com você. Você tem sido essa pessoa na vida das pessoas? Nós temos sido essa pessoa. Olha, anima, Jesus está do seu lado. Jesus quer transformar a sua vida. Você tem sido, ou a gente tem sido aqueles que na multidão pediram para que ele se calasse? Quem nós temos sido nessa história, nessa trajetória? Quem? Levanta-te, tem bom ânimo, ele te chama. Essa pessoa falou isso para ele. E sabe o que aconteceu? Ele levantou, já que ele estava gritando, ele queria se aproximar de Jesus. Aqui no versículo 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Então a única coisa que ele tinha, aparentemente, era essa capa. Não tinha mais nada, não tinha dignidade, não tinha visão, não tinha nada. Ele levantou rapidinho, deixou a capa. Talvez, não é, Marco quis citar isso para nos ensinar algo hoje. O que tem sido essa capa aí na nossa vida? Uma coisa tão simples, né? Precisava estar na Bíblia? Olha, lançando de si a capa, tão simples. Por que ele quis citar isso aí? Porque a gente precisa saber o que tem nos impedido de ouvir o chamado de Jesus. Não é? O que ainda tem nos impedido de ouvir completamente o chamado de Jesus? Então ele deixou a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E aí ele chega, né, próximo de Jesus, e Jesus faz uma pergunta, não é? Olha, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Não é? Se ele tem o poder da cura, se Bartimeu com certeza ouviu sobre esse poder e sabe que ele poderia, que Jesus teria todo o poder de curá-lo. Aí Jesus faz essa pergunta: que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça, não é? E aí ele responde, não é? Ele responde, lógico, respondeu o cego, não é? Que eu, mestre, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Gente, poxa, por que Jesus fez a pergunta se Jesus, aliás, Jesus sabia, ele sabe de todas as coisas. Mas Jesus queria ouvir dele o que realmente ele queria. O que você tem pedido a Deus? Sabia que a gente tem que ter cuidado com o que pede para Deus? Cuidado com o que pede para Deus, porque Ele pode atender. Ele vai te atender. Sabe, o que quer que eu te faça? O que você quer que Jesus faça? Ele poderia ter respondido. Eu ouvi uma história, eu não sei se é verdade, mas eu vou contar. Que alguém tinha um problema, uma deficiência, né, uma limitação. Eu não lembro se era cegueira, se era... Eu sei que ele estava recebendo um benefício do governo. E parece que teve a oportunidade de reverter o problema dele. No sentido de uma cirurgia. Ele não quis. Ele não quis não, porque ele falou que ele não podia perder o benefício. Por isso que fica meio assim, a gente pensa que fica meio estranho
se Bartimeu respondesse para Deus, para Jesus, né? Não, eu quero uma casa, né? Para eu poder ter um pouco de conforto. Porque na nossa lógica, uma pessoa com alguma limitação, ele vai pedir para não ter mais aquela limitação. Essa é a nossa lógica, mas a gente não sabe a pessoa que vive a limitação. Então ele poderia talvez ter pedido uma casa, não é? um conforto, uma soma em dinheiro, eu não sei. Ele pediu o que ele mais queria, que era ver. E Jesus fez essa pergunta porque Jesus queria ouvir dele o que estava no coração dele. Porque ele suplicou, clamou estar perto de Jesus. Irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com as coisas que a gente pede para Deus. Ele quer sinceridade no nosso coração. Às vezes a gente está pedindo algo que não vai ser bom para nós. E Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então que a gente peça realmente aquilo que é o desejo de Deus para nós. O desejo de Jesus para Bartimeu era que ele pudesse ver. Esse era o desejo de Jesus. Jesus, quando esteve aqui, o desejo dele, além de salvar todos, lógico, mas também era amenizar a dor de muitos que o procuravam. Jesus se compadecia de todos, da dor que cada um sentia. E Jesus queria atenuar essa dor. Então o mendigo, né, caminha em direção a Jesus. E Jesus opera o milagre. Olha aqui. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. A tua fé, o seu desejo, a sua crença em mim, você acreditou em mim, e isso te salvou. Jesus curou tantas pessoas. Diz que nos evangelhos não caberiam todas as curas que Jesus operou. Você tem algum pedido para Jesus especial? Alguma cura que você está precisando? No caso de Bartimeu, Jesus curou. Mas tem outros casos que não acontecem a cura. E eu quero falar também sobre um pouquinho de Fanny Crosby. Quem conhece Fanny Crosby? Não sei se é assim que fala o nome dela. Já ouviu falar dela? Exatamente, compositora de hinos. Ela também era cega. Vou contar um pouquinho aqui da história dela. Compositora cega de hinos evangélicos, Frances Jane Crosby, que ficou conhecida como Fanny Crosby. Era filha de John e Mercy Crosby. Ela nasceu em 24 de março de 1820, no município de Nova York. E ela tinha um pouco mais de um mês de vida quando sofreu uma infecção nos olhos. Era um bebezinho e ela teve uma infecção nos olhos. E aí levaram-na ao médico. E aí o clínico geral estava fora da cidade e um outro médico foi chamado para tratar do caso. Ele receitou cataplasma de mostarda quente e o efeito foi desastroso, pois deixou a menina cega pelo resto da vida. Mas aqui também fala que ela tinha um temperamento tão dócil, tão doce, tão amoroso. E ela com 15 anos foi estudar. E ela pequena mesmo, ela escrevia, né? Ela aprendeu o braille, mas pequena mesmo, ela falava frases, poemas de gratidão. Ela era da igreja metodista. Ela conheceu e aprendeu a amar Jesus. E isso fez toda uma diferença na vida dela. Jesus não a curou.
Ela não foi curada fisicamente, mas ela recebeu uma cura tão maravilhosa de Jesus, que ela viveu até os 95 anos de idade. Ela morreu em 1915. E a vida dela foi toda voltada para falar do amor de Jesus. Ela era tão assim, chamada para compor hinos, que chegou um momento para que ela não ficasse só ela como compositora de hinos. As pessoas pediam a ela que usasse pseudônimos. Então, se a gente olhar alguns hinos com alguns pseudônimos, alguns compositores que não sejam dela, cuidado que pode ser ela mesma. Porque eles falavam, não, porque é só você, a gente está conseguindo, né? Ela era muito capacitada para compor hinos. Então eles pediram, vamos usar outros nomes, para não dizer que era só você. E aqui tem vários pseudônimos que ela utilizava. E tem uma frase dela aqui que eu achei tão bonita, tão interessante em relação à limitação dela. Deixa só eu achar aqui bonitinho. Aqui diz que ela escreveu cerca de 8.000 poemas. Você imagina? Deixa eu só colocar aqui, eu achei muito lindo. Aqui. Olha aqui. Isso foram palavras dela. Creio que a maior bênção que o Criador me proporcionou foi quando permitiu que a minha visão externa fosse fechada. Consagrou-me para a obra para a qual me fez. Nunca soube o que é enxergar, e por isso não posso compreender a minha perda. Mas tive sonhos maravilhosos. Tenho visto os mais lindos olhos, os mais belos rostos e as paisagens mais singulares. A perda da minha visão não foi perda nenhuma para mim. Que lindo, né? A perda da minha visão não foi perda nenhuma para mim. Bartimeu foi curado, porque havia um propósito. Fanny não foi curada, porque havia um propósito também. Por isso, nessa manhã eu peço que cada um de nós possamos confiar em Jesus plenamente, deixar que Ele opere um milagre em nossa vida, um milagre que Ele deseja operar. Que Deus abençoe a cada um de nós. E eu queria terminar falando um pouquinho só um pouquinho aqui. Em 1955, um grande monumento foi erigido sobre o seu túmulo, da Fanny, homenageando essa serva de Deus, incluindo a primeira estrofe de seu famoso hino, que é o que segurança sou de Jesus. E no nosso inário, nosso novo inário é Bendita Segurança. Gostaria muito que a gente cantasse esse hino nesse momento. Que a gente pudesse realmente nos colocar nos braços de Jesus. Por que eu falei no início que essa narrativa do cego de Jericó mexe muito comigo? Desde 2020, desculpa se eu chorar, desde 2020, eu tenho um aluno que ficou cego. E tem sido muito difícil. Eu tenho vivenciado com ele todo o sofrimento que ele tem passado. E não tem cura. Na vida dele, não tem cura. A cegueira dele. Na época ele tinha 15 anos. Agora ele está com 17, vai fazer 18. Agora em junho ou julho. Tem 3 anos que ele não conversa com ninguém dos amigos dele. A única pessoa que ele aceita ir na casa dele sou eu. Então essa história aqui, ela é muito forte para mim, porque eu tenho vivenciado isso. Então o que eu peço para Deus? Eu já pedi tanto a Deus que curasse
esse meu aluno, nossa, como eu pedi, que ele é uma criança, e ele enxergava, e de repente ele não enxerga mais. Mas Deus não curou. Então que Deus me ajude a ajudá-lo da forma que Deus quer. Não é? A gente já tentou, eu tenho a ajuda de tantos aqui que têm me ajudado com ele, né? A Luciene, a Lu tem me ajudado, o Luiz, várias pessoas têm nos ajudado, mas ele ainda não conseguiu. Ele não conseguiu virar a página, essa página, e entender que tem uma vida inteira pela frente. Ele não conseguiu ainda. Orem por ele e orem por mim, para que Jesus me use. E vamos cantar então, parar de chorar. Então vamos cantar. Bendita segurança, que Deus possa nos iluminar nessa manhã e na nossa vida inteira, para que a gente seja os olhos, né? Os olhos de muitas pessoas que não conseguem enxergar o amor de Jesus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sendo submisso sempre ao bem, sinto os enlevos puros do além. Anjos descendo trazem louvor, ecos da graça, bênçãos do amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijei, meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, quanta bondade tem meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Amém. Se nós formos pesquisar a história dos hinos que cantamos, nós vamos descobrir tanta coisa de pessoas que estavam aparentemente sem nada, de pessoas que não tinham mais nenhum recurso, nada, às vezes até famílias mortas, como a gente sabe de um hino. E aí a gente vê que vale a pena seguir a Jesus e confiar nele. Que a gente sinta essa segurança no nosso dia a dia e que a gente tenha esse louvor em nosso coração quando pensarmos em Jesus e vivermos de acordo com a vontade dele. Vamos orar. Pai amado, obrigada, Senhor, porque
nos registros dos evangelhos. Há tanta cura, tanto amor. Mas obrigada também, Senhor, mesmo que essa cura talvez não aconteça conosco, essa cura física, mesmo que não aconteça, o Senhor sabe, o Senhor nos mostra que há a cura espiritual, há a cura psicológica e há a salvação, que é isso que tem que nos importar. Meu Pai, que nós possamos ser como aquele que foi lá e chamou Bartimeu, que a gente possa ter essas palavras para com as pessoas. Tenha bom ânimo, Jesus te chama, Jesus te ama, Jesus quer estar com você, Jesus quer salvá-lo. Que estas palavras possam fazer parte do nosso dia a dia, Senhor. É muito importante, é imprescindível que saibamos sobre as profecias, que consigamos reconhecer a verdade, Senhor. Mas tão importante também é amar as pessoas, é ter compaixão delas e é também atenuar o sofrimento de algumas delas. Que sejamos instrumentos nas Tuas mãos para fazer essa obra, meu Pai. Abençoe essa igreja, que seja uma igreja receptiva, que seja uma igreja misericordiosa, uma igreja que se preocupa com as pessoas que vêm até aqui, uma igreja que saiba receber, independente da aparência das pessoas, independente do que elas têm, do que elas fazem, Senhor. Que essa igreja seja conhecida aqui agora, nesse novo lugar, como a igreja que acolhe, a igreja que se preocupa, a igreja que ama e que faz tudo para levar Jesus às pessoas. Nos abençoe, nos dê um sábado tranquilo, Senhor, mas também um sábado cheio de trabalho para com o nosso próximo. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.